Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo falando sobre as minhas decepções literárias do ano de 2020. Esse é um vídeo que eu não pensei que um dia eu gravaria, porque eu sou uma pessoa, assim, bem difícil de desagradar. Ao mesmo tempo que é muito difícil eu dar 5 estrelas para um livro, é muito difícil eu dar 2 estrelas para um livro, então eu sempre fico ali na média de 3 estrelas a 4. E é isso que acontece comigo, sabe? Mas eu acho que por esse ano de 2020 eu ter lido muita coisa, e muita coisa, assim, um pouco fora da minha zona de conforto, e que eu sei que não é muito a minha praia. Eu acho que eu acabei tendo algumas leituras aí que foram decepcionantes, algumas leituras que foram ruins mesmo, na minha opinião, é claro. Lembrando que esse vídeo aqui é pra falar sobre as leituras que eu não gostei, mas não significa que você que tá aí assistindo esse vídeo não pode gostar também, tá bom? Então assim, você pode ter dado 5 estrelas pra esse livro e tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu super apoio aí o seu gosto, fico muito feliz por você ter gostado desses livros, mas pra mim, infelizmente, eles não funcionaram e isso acontece, é uma coisa normal. Vamos ter, além do vídeo de decepções literárias, também o vídeo de piores livros de 2020, porque pra mim são coisas diferentes. E como eu percebi que gravando os dois vídeos juntos ia ficar um negócio muito grande, eu resolvi dividir os dois e fazer separadinho mesmo. Eu cheguei até a mencionar isso no Twitter e as pessoas me sugeriram pra fazer junto, mas ia ficar realmente um vídeo extenso, então eu achei melhor dividir. E tá saindo agora as decepções e em seguida vai sair o vídeo de piores do ano. Então existe uma diferença entre eles. As decepções pra mim foram livros que eu esperava gostar mais do que eu gostei, mas não foram livros que eu diria assim, ah meu Deus, eu odiei, ai meu Deus, horríveis. Não, foram livros que eu gostei, mas não tanto quanto eu esperava, ou que me decepcionaram em alguma pontualidade assim muito específica, que eu vou mencionar nesse vídeo aqui pra vocês com certeza. E o vídeo de piores do ano vai ter ali os livros que eu realmente não gostei, livros normalmente que não estão ali na minha zona de conforto e que por algum motivo eu não fui muito com a cara, não consegui me apegar, não gostei de algum aspecto e etc. Então assim, não eram livros que eu tinha expectativa, eram livros que de certa forma eu até já esperava não gostar, ou que pelo menos eu tinha alguma suspeita de que existia essa possibilidade de não ser um livro pra mim. Ano passado, se vocês forem perceber aí, eu não lancei esse vídeo no canal, mas ano passado eu li 30 livros, então assim, nem tinha como eu lançar um vídeo desse, porque ano passado não tiveram vários livros que eu li e não gostei. Então esse ano é um ano diferente, e eu espero muito não receber hate nos comentários, porque já basta receber hate em todo vídeo de coleção que eu lanço. Até nesse aqui também receber, gente. Vocês não cansam não de destilar ódio na internet? Pois é, então vamos começar logo esse vídeo. A primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu tive 8 decepções literárias nesse ano de 2020 e 7 livros que eu não gostei. Vamos começar então com as decepções desse ano de 2020. Eu tô sorrindo ao falar isso, mas meu coração chora. Então aqui numa ordem de menos decepcionante ao mais decepcionante de todos, a gente tem em 8º lugar dessa lista Blackbird, A Fuga, da Anna Carey. E esse livro aqui eu tinha expectativas pra ele. Sim, eu tinha, mas não eram expectativas tão altas, porque primeiro eu não conhecia a autora, nunca tinha lido nada dela, e essa série aqui eu já tinha ouvido falar, mas fazia muito tempo. Então o que eu sabia sobre ela já tinha meio que se apagado da minha cabeça, e eu tava mais com expectativas do tipo assim, ah, espero gostar do que qualquer outra coisa. Então quando eu achei esse livro aqui mediano, eu acabei não me decepcionando tanto quanto alguns outros livros dessa lista, mas ao mesmo tempo foi aquela pequena tristeza por não ter gostado tanto desse livro quanto eu queria. Esse aqui foi um livro que eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele, eu não tenho certeza. Caso eu tenha dado outra nota, eu vou deixar aqui escrito pra vocês. Mas o que mais me deixou triste com ele foi a narrativa, que é em segunda pessoa, e a falta de profundidade que isso trouxe aos personagens, porque eu não consegui me apegar a eles, e a história também acabou não conseguindo me convencer. Em 7º lugar das decepções, a gente tem Capitã Marvel, A Ascensão da Star Force, do Stephen Belling. E esse livro aqui, ele me decepcionou pela falta de profundidade também, sabe? Eu tava esperando algo no nível de Loki. Eu sei que os autores são diferentes, os personagens são diferentes, mas é quase o mesmo selo, digamos assim. É o mesmo tipo de história lançado por essa editora aqui, a Excelsior e tal. Então eu tava esperando algo no mesmo naipe, que eu fosse gostar tanto quanto, até porque a Capitã Marvel é uma personagem pouco explorada até agora na Marvel. Pelo
pelo menos pelos filmes, né, apesar de a gente ter um filme só dela, nos outros, no caso os Vingadores, quando ela apareceu também, a gente não teve muito aprofundamento da personagem, então eu esperava isso através do livro. Quando ele chegou aqui em casa, que eu vi que ele era fininho desse jeito, eu fiquei assim desconfiada, mas ainda assim eu falei, não vou julgar um livro pela finura dele, eu vou acreditar que isso aqui vai ser bom. E aí eu fui ler e não tinha nada demais, sabe? Parecia um episódio aleatório de um anime em que a gente pegou tudo fora de contexto e tudo que aconteceu não levou a história pra lugar nenhum, porque as coisas aqui foram tão rasas que eu não senti que eu tava lendo uma épica história sobre a Capitã Marvel, uma heroína salvadora dos mundos. Tipo, eu não senti isso. Então, acabou me decepcionando nesse sentido e também foi um livro mediano. A história não é ruim, mas também não tem nada demais. O sexto lugar da minha lista de decepções, eu até diria que eu já tava assim, pouco prevendo, mas eu não previa o quão difícil seria pra mim essa leitura, porque eu não tava imaginando realmente que chegaria a esse ponto, que é Desafia-me da Tahereh Mafi. Esse aqui é o quinto livro da série Estilhaça-me, e assim, pra mim Estilhaça-me tinha que ter acabado no terceiro livro, que é Incendeia-me, porque a autora veio pro quarto livro com uma noção de continuidade pra história que bagunçou muito o que ela já tinha construído antes. Então ficou assim, meio perdido, ficou ponto sem nó, ficou vagando ali pelo ar várias informações. E eu nem reclamo, assim, do quarto livro, porque o quarto livro em si, ele não fez nada de escandaloso, nada de muito errado. Ela não modificou a história ao ponto de você pensar, nossa, eu tô lendo outro livro que não o livro da série Estilhaça-me. Mas nesse livro aqui, gente, ela foi pra um canto tão distante, assim, que parece que ela começou uma nova série aqui, porque ela desfez tudo que ela tinha construído. Ela pegou e disse assim, não, vocês entenderam errado os 4 livros da série. Não era isso aqui que aconteceu. É isso aqui, assim, assim, assim. Então, não fez sentido, sabe? Não fez sentido. Esse livro aqui também tem doses muito grandes de melosidade entre os casais. Então, eu fiquei, assim, um pouco enjoada, com o estômago um pouco revirado, porque eu não gosto de nada muito exagerado. Acho que tudo demais é veneno. Então, até essa melosidade exagerada. Essa série aqui, pra mim, já tá num ponto em que eu acho que ela é mais romance do que qualquer outra coisa, do que, sei lá, distopia, do que fantasia. Eu nem sei direito o que ela é. Parece que a autora misturou tudo que ela quis ali, fez uma vitamina. Então, esse livro me decepcionou muito, mas por causa de um personagem específico chamado Kenji, eu dei 3 estrelas pra esse livro. Eu também gosto muito do Warner, que é um personagem que aparece aqui também. Eles dois meio que carregaram o livro nas costas, mas ainda assim não foi suficiente pra apagar tudo de mal construído e de erro, assim, bizarro que eu vi nesse livro. A quinta posição dessa lista vai ficar com um livro que eu criei muitas expectativas graças a outros livros que não tinham tanta coisa a ver com esse livro. Então, assim, a culpa por eu ter me decepcionado com esse livro não foi nem do livro, foi minha. Porque, assim, eu criei expectativas de uma coisa totalmente diferente do que a história iria me oferecer. E foi culpa minha, eu admito isso. Mas no final o livro acabou me decepcionando e não tinha como mudar isso. Então, eu acho que agora é caminhar pro segundo livro, pra finalização dessa duologia mais consciente do que eu vou encontrar, que é, no caso, A Fúria e a Aurora, da René Adier. Eu tava lendo esse livro aqui pensando que eu ia encontrar algo nível A Rebelde do Deserto. E foi uma péssima comparação que eu fiz, sabe? Foi uma péssima comparação. Gente, eu nunca deveria ter pensado que esse livro aqui seria minimamente parecido com A Rebelde do Deserto, porque não é. A máxima similaridade que tem entre eles é a coincidência entre nomes de alguns personagens, mas fora isso, não tem nada a ver. Esse livro aqui é romance, não é um livro de fantasia, porque os elementos mágicos que são apresentados aqui não são explorados, não são abordados, não são desenvolvidos, não são nem explicados pra gente. Então eles jogam as informações ali, não explicam nada, e a gente nem sabe o que que aquilo significa, qual vai ser a finalidade daquilo na história, e nem se vai ter realmente alguma finalidade. Então, assim, é um livro de romance. Se eu soubesse disso, eu teria aproveitado tão melhor esse livro, gente. Eu teria gostado muito. Eu teria dado bem mais do que 3 estrelas e meia pra essa história. E eu vou pro segundo livro com a esperança de que, sabendo disso, eu goste mais e aprecie mais o que ele vai me entregar. Então, assim, fora essa minha expectativa errada que eu tinha sobre o livro, 2 outras coisas que também me incomodaram foram, a protagonista, porque no início do livro, principalmente, ela é bem irritante, bem chata, distribuindo patada pra todo mundo, não só pra quem deveria receber a patada dela. Então, assim, ela chega a um nível que você fica incomodado um pouquinho, assim, com a personalidade dela. Eu, normalmente, não me incomodo com personagens chatos, tá? Mas, nesse nível, eu nunca tinha visto. E eu não sei se eu estava num mau momento, se eu já tava irritada porque a história não tava sendo o que eu esperava, mas eu acabei pegando um leve rancinho da protagonista, que é a Sherazade. Mas, assim, não vou dizer que odeio ela, tá? Não vou dizer, porque eu acho que eu não odeio, assim,
nenhum personagem de livro, não lembro de nenhum que eu odeie, mas assim, a gente bateu aquela antipatia, entendeu? Não bateu santo, mas ela foi se redimindo ao longo do livro, e chegou ali no finalzinho, eu já tava conformada com a existência dela, tava tudo de boa entre nós, a gente fez as pazes, e a Sherazade parou de ser um incômodo pra mim nessa história. Então agora, a única coisa efetivamente que me incomoda, depois que eu resolvi o problema de achar que o livro era de fantasia, sendo que ele não é, e depois de superar a chatice inicial da Sherazade, é que o livro não tem um desenvolvimento tão bom. Ele tem um ritmo muito travado, certo? Ele trava bastante, tem muito diálogo e pouca narração, então ele não desenvolve também, é como se fosse um livro raso, sem profundidade. Então ele não desenvolve o mundo, não desenvolve os mistérios, não desenvolve os próprios personagens, porque cada um deles é muito raso. Parece que eles não têm passado, não têm emoções, não têm sentimentos. Eles são muito sem personalidade, e isso me incomodou nesse livro. Os diálogos, que já são a grande maioria da narrativa, às vezes eles chegam a ser repetitivos, porque parece que a autora não tem mais o que falar pra gente, e ela fica só enchendo linguiça, sabe? A famosa enrolação. Então assim, se esse livro aqui tivesse 150 páginas, teria entregado a mesma coisa que ela entregou aqui. E eu sei que eu tô parecendo um pouco dura, mas eu tô analisando o livro de uma forma técnica. Então assim, essa é a minha análise técnica, o que também não significa que seja certa, porque várias outras pessoas no mundo podem ter vários outros tipos de análises e pensar totalmente o contrário do que eu tô falando aqui. Mas assim, isso não afeta realmente o quanto eu vou gostar de livro. Eu tento pensar no que o livro me faz sentir, o que eu tô achando da história, e não detalhes e coisas assim mais difíceis. Até porque esse aqui foi o livro de estreia da autora também, eu tenho que levar isso em consideração. Então assim, eu tô em paz com essa história. Eu sei que parece que eu critiquei muito ela, mas é porque eu realmente tinha bastante coisa pra dizer. E ela foi uma decepção graças às minhas expectativas e ao que eu tava esperando desse livro. Mas de forma geral, não é um livro ruim. Eu recomendo a leitura pra quem gosta de romance e provavelmente vai se encantar por essa história. Mas assim, também vão conscientes de que vocês vão encontrar muitos erros ortográficos nessa edição aqui da Globo Out. O tanto de erro ortográfico que eu achei nesse livro eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não me incomodo quando eu acho 1, 2 erros, assim. Às vezes até erro de digitação, faltando alguma coisinha, um espaço a mais. Mas, gente, era um absurdo. Todo capítulo tinha erro. Eu não sei quem foi que revisou, quem foi que traduziu esse livro aqui, mas meu filho tava triste. Em quarto lugar na minha lista de decepções, a gente tem Vox, da Christina Doucher. E esse livro aqui, de forma nenhuma eu considero ele um livro ruim. Eu gostei bastante desse livro. Mas o negócio é que, novamente, minhas expectativas me tombaram, porque eu fui com expectativas muito altas. Eu tinha saído da leitura de O Ano da Graça, pensando, meu Deus, eu vou ler Vox, vou ler o Conto da Aia, vou ler O Poder. Só que o problema desse livro aqui é que ele tem alguns elementos que me irritaram. Um desses elementos é traição. Eu não suporto esse tipo de coisa, e é um elemento, infelizmente, presente nesse livro. Eu acho que a história foi bem construída, o enredo é bem interessante. A gente tem um enredo em que chega um dia em que as mulheres não podem falar mais do que 100 palavras por dia, e se elas falarem, elas tomam um choque. Então é uma coisa assim altamente depreciativa e que diminui mesmo o valor das mulheres e cala a voz delas. Mas o que me irritou nesse livro foi a questão da traição e a questão do final do livro, que não foi tão bom quanto eu esperava. Eu acho que se ele tivesse um final um pouquinho diferente, eu teria gostado mais. Mas assim, no geral, foi essa a minha decepção com esse livro. Não teve muita coisa assim. Então eu acho que se eu tivesse lido esse livro aqui antes de ler O Ano da Graça, eu teria dado uma nota maior do que a que eu dei pra ele, porque foi só mesmo essa questão da comparação, que foi a mesma coisa que aconteceu com A Fúria e a Aurora. Em terceiro lugar na lista de decepções desse ano de 2020, a gente tem O Jogo Infinito, do James Dashner, primeiro livro da trilogia Doutrina da Morte. E, gente, esse livro aqui foi uma decepção porque eu li Maze Runner, entendeu? Eu já tinha lido outro livro do autor. E Maze Runner foi 5 estrelas favoritada. Eu fiquei frenética pensando naquela história. Eu lembro que eu virava à noite lendo os livros de Maze Runner um atrás do outro. Eu chorei, eu gritei, eu ri. Foram muitas emoções. Emoções que eu não senti com esse livro. Eu não dei uma risada, eu não derramei uma lágrima, eu não senti nada lendo esse livro. Foi como se eu não estivesse lendo. E acho que foi isso, a falta de conexão com os personagens e com o universo. A escrita do James Dashner aqui me pareceu também bem infantil. Eu não sei se em Maze Runner também era assim, e o fato de eu ter lido em 2014 com 13 anos de idade fez com que não parecesse, mas acabou que foram elementos que me incomodaram nesse livro. Eu também achei o plot muito básico, muito simples, sabe? Muito clássico, digamos assim, muito manjado, que basicamente é um garoto, um adolescente que recebe 1 milhão de responsabilidades nas costas e vai ter que lidar com tudo, senão todo mundo vai se ferrar. E basicamente é isso, entendeu? Então é uma coisa muito manjada. Maze Runner era um negócio diferente de tudo que eu já tinha visto.
era a galera presa num labirinto, e uma febre atacando a população, e o mundo todo destruído. Então eram várias coisas que eu nunca tinha visto. Isso aqui me pareceu tão simples que eu fiquei chocada que era o James Dashner escrevendo, e por causa disso o livro me decepcionou. Foi um livro que eu achei que eu ia gostar muito, mas acabou sendo mediano, então por isso ele tá em terceiro lugar nessa lista. Em segundo lugar da lista das decepções, a gente tem A Guardiã dos Vazios, da Victoria Schwab. Esse livro tá aqui porque eu achei que a Victoria Schwab se sairia melhor no meu primeiro contato com ela, porque assim, eu gostei muito de A Guardiã de Histórias, que foi o primeiro livro da duologia. Ele tinha um clima, aquele negócio de atravessar portas, e uma espécie de biblioteca de almas, um cemitério meio macabro, um negócio assim meio único, sabe? Era uma coisa que eu me via ali, meu Deus, que coisa mágica, que coisa original. Só que aí chegou nesse livro e virou assim uma coisa meio adolescente no período escolar, passando pelas problemáticas da idade. Eu me senti representada, entendeu? Porque isso aqui tá muito mais perto da minha realidade do que tava ali no primeiro livro. Também não tinha tanto aquele ambiente do hotel, do condomínio lá que eles moram, a família da protagonista. E sei lá, isso acabou me deixando um pouco triste, um pouco desanimada com a leitura. Também tinha um personagem específico no primeiro livro que ele aparecia bem frequentemente, que eu gostava muito dele, e que ele ficou um pouco pra escanteio nesse livro aqui. Fora que esse livro aqui caminhou e terminou do mesmo jeito do outro livro. Então assim, se tivesse sido um livro único, aquele primeiro, teria resolvido, estaria bom já, porque não precisava de uma continuação pra você caminhar em círculos e parar no mesmo lugar. Então assim, foi uma enrolação esse livro aqui, e por causa disso me decepcionou. Novamente, não é um livro ruim, porque Victoria Schwab não conseguiria escrever um livro ruim, a escrita dela não permite isso, e a criatividade dela pra criar mundos e personagens também não permitiria. Mas foi decepcionante pra mim, e por causa disso tá aqui nesse segundo lugar. Em primeiríssimo lugar da minha lista, quem assiste os vídeos aqui do canal, acho que já pode até escrever aqui nos comentários qual livro vocês acham que é o primeiro lugar da minha lista de decepções de 2020, porque assim, quem assistiu os vlogs aqui do canal, vídeo de favoritos, sabe de que livro eu tô falando. Um livro que assim, ó, eu daria meu coração aqui, ó, de bandeja, falando assim, ó, pega, eu aposto que vai ser bom, sabe? Se eu tivesse apostado meu coração nesse livro, agora eu seria uma morta-viva, porque, sabe? A Convenção das Aves, do Ransom Riggs. É esse o livro aqui mais decepcionante de 2020 pra mim. O autor pegou aqui, ó, pegou o que ele fez nos 4 livros anteriores, ele fez assim, ó, jogou lá do outro lado do oceano, ignorou, entendeu? Ele ignorou a existência dos 4 primeiros livros, pegou e fez uma coisa diferente ali, fez uma enrolação, contou uma historinha bizarra de superação. Gente, sério, esse livro aqui não parece que foi escrito pela mesma pessoa que escreveu os outros 4, porque é muito inferior. Não, eu não digo assim em termos de enredo e escrita, porque o enredo continua sendo o mesmo. A gente resolveu o problema no terceiro livro, aí pra existir mais livros pra série, ele pegou o mesmo enredo, abriu uma portinha assim e falou, não resolvi não resolvi o problema, vamos resolver o problema de novo. Então ele pegou o mesmo problema que já tinha nos outros livros, resgatou e colocou pra gente engolir de novo. Então a problemática é a mesma, mas um determinado aspecto dessa história aqui, que pra mim era um elemento muito importante, porque era uma coisa que eu gostava muito de acompanhar. Esse aqui é um livro que eu gosto muito de todos os personagens dele, todas as crianças que são apresentadas pra gente, eu tenho muito apego, eu acho todos eles magníficos, com personalidades hilárias. Então assim, eu tenho muito apego a cada um deles desde o primeiro livro. E aí no quarto livro, o autor apresentou um personagem novo e falou assim, vocês vão engolir esse personagem aqui, vão aguentar ele durante até o final da série. E assim, vão engolir não só como um personagem a mais no livro, mas como se ele tivesse ocupado um posto de quase protagonismo, abaixo apenas realmente do protagonista, que é o Jacob. Então assim, não engolir esse personagem novo, não engolir a relação que esse personagem novo constrói com o protagonista, porque é uma coisa bizarra. Eu nunca imaginaria que o autor fosse fazer um negócio desse nesse quinto livro, e ele fez. Então tô muito decepcionada com essa história, tô sem ânimo pra ler o sexto livro. Eu vou ler, obviamente, porque eu quero finalizar a série, mas me decepcionou muito, e eu queria muito esquecer que esses livros existiram e que só existisse até o terceiro, porque tinha fechado perfeito os 3 livros da trilogia 5 estrelas favoritados na lista ali dos favoritos da vida, e aí do nada levei esse tombo, essa rasteira que 2020 me deu. É isso então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que a gente falou de umas coisas não muito legais aqui, né, decepções nunca é uma coisa boa, mas foram decepções que eu achei importante falar aqui, porque são coisas legais de serem discutidas. É legal a gente falar sobre as coisas que a gente gosta e sobre as coisas
coisa que a gente não gosta, porque a gente apresenta nosso ponto de vista, fala quais aspectos nos decepcionaram, quais aspectos não agradou muito, e aí as pessoas podem rebater e falar, não, peraí, você falou errado, olha, analisa por esse outro ponto de vista aqui. É bom o diálogo, entendeu? Esse bate-papo é legal, interessante. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam das minhas decepções, comentem também quais foram as decepções de vocês do ano de 2020, me digam aí quais foram os livros que vocês estavam esperando muita coisa e acabou não entregando tanto assim. Também me sigam pelas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram estão aparecendo aqui na tela e tem link de acesso pra eles aqui embaixo no box de descrição. Lá a gente consegue conversar melhor e eu atualizo todo dia, então assim, ó, lá tudo é em tempo real. Também comprem com o meu link da Amazon, do Submarino, da Americanas ou do Shoptime, caso vocês queiram adquirir algum desses livros que eu mencionei aqui. Foram livros que me decepcionaram, mas vai que você gosta. Então assim, se você quiser comprar algum deles, compra com o meu link. Se quiser comprar qualquer outro produto ou item vendido por algum desses sites, também pode comprar pelo meu link, que vocês me ajudam muito. Não paga nada mais por isso e todo mundo sai ganhando. Não saia desse vídeo aqui sem dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Agora em janeiro a gente tá tendo vídeo todos os dias, então ativando o sininho você vai ser aí notificado sempre que sair um vídeo novo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!